Sequencial Cine. Zoila, vamos lá, meu irmãozão. Eu quero que você desenvolvesse, assim, como a gente conversou antes, né? Eu queria que você. Eu vou deixar você falando à vontade, até porque eu também preciso absorver muito do que você tem de conhecimento histórico e também visão de mundo. Eu queria que você desenvolvesse o que você trouxe aí pra gente. Eu vou ficar aqui na coxia só esperando você falar, você desenvolver aí. Qualquer coisa eu entro, a gente vai trocando figurinha. Vamos nessa fluência, combinado? Está combinado, sim. Eu vou tentar ser mais sucinto possível e de forma que todo mundo entenda, porque o assunto é muito complexo, né? Ele tem muita coisa. Então, Verdade. eu vou tentar reduzir até para não ficar uma coisa muito cansativa e vocês conseguirem entender rapidamente. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar a relação de desenhos e quadrinhos, porque o desenho por si só, ele começa com aquela pintura rupestre, né? Lá na antiguidade, na história antiga, aquele pessoal lá, eles pintam na parede, eles fazem aquelas pinturas contando as histórias deles, as histórias sociais, as histórias do dia a dia, entendeu? Então isso é considerado, segundo alguns estudiosos, isso é considerado uma das primeiras, dos primórdios das histórias em quadrinhos, né? Depois disso, a gente vem com os hieróglifos do Egito, que também conta um pouco da história. Ele é aquela forma de você contar o que está acontecendo em desenho. Então, essa é a forma do quadrinho, do começo dos quadrinhos. Eles consideram que os hieróglifos do Egito, que aquelas pinturas rupestres, né, são os primórdios do quadrinho. De qualquer forma, os quadrinhos eles começaram mesmo, é considerado quadrinho começado na Idade Média, né? Porque eles contavam dentro das igrejas, a Via Sacra, onde Jesus passou pelo todo aquele sofrimento. Isso é considerado um quadrinho também. Na época, os quadrinhos eles eram considerados só a imagem contava a história, entendeu? A partir da Idade Média foi instituída uma coisa chamada balão. Então, o balão constava que ele colocava o que estava acontecendo no desenho de quadrinho, escrevia ali no balão. Mas isso só veio na Idade Média, entendeu? Porque antes disso era só aquela informação do desenho. Isso era considerado quadrinho. Agora, vamos lá. A primeira história em quadrinho, ela saiu no New York World, jornal dos Estados Unidos, em 1894. Se chamava The Yellow Kid. Era um garoto que vestia uma camisa amarela e vivia nos guetos de Nova York com um monte de problema que ele arrumava e saía no jornal essas tirazinhas. Quem escreveu isso aí foi o primeiro desenhista de quadrinhos, o nome dele é Richard Outlet, entendeu? É considerada a primeira história em quadrinho. Só que aqui no Brasil a gente tem uma pessoa, um desenhista chamado Ângelo Agostini, né? Que quem costuma comprar aquelas imagens da Englemós, né, tá lá, é Ângelo Agostini, a editora Ângelo Agostini. Ângelo Agostini desenhou um gibi chamado Nhoquim, em 1869. Veja bem, o primeiro gibi considerado no mundo é em 1894, em Nova York. Mas 26 anos antes, tinha o gibi de Nhoquim, né, de Ângelo Agostini, que saía também no periódico naquela época. Enfim, aquela velha história, né? Quem inventou o avião primeiro? Né? Foi Santos Dumont ou foi os irmãos Wright? A gente não tem como provar. Mas sabe sim que essa revista do Nhoquim, essas tirinhas periódicas do desenho do Ângelo Agostini, saía no jornal em 1869. Depois disso, a gente tem no mundo, né? A gente tem diversos gibis que saíram. Não é correr, eu vou dar um pulo aqui, porque eu não tenho, como eu disse, eu quero ser bem sucinto. A gente tem, em 1929, tem o Tarzan, Tintim, né, que isso tudo saía em jornais. Né, não era naquela época, não tinha ainda uma questão do gibi, por si só, a revista de você comprar. Em 1930, o Mickey Mouse,
né? 1940, o Spirit. Aí, em 1939, veio o Superman. O Superman foi um dos primeiros periódicos de gibi que saiu, gibi mesmo, né? E começou a sair. 1948, o Tex Willer. E a gente tem no Brasil também. Eu falei do Loquim, mas a gente tem, em 1905, né, o Tico Tico, que era jornal também, jornal periódico, O Malho, o nome do jornal, saía uma tirazinha de quadrinhos chamada o Tico Tico. Né? E o desenhista era Renato Castro. Ele tinha uma influência francesa, tinha muita influência lá de fora, mas era mais ou menos uma coisa que era influência francesa, mas com a cultura brasileira. Né? Em 1959, nós temos o lançamento aí do Bidu, né, do Maurício de Souza, o primeiro personagem do Maurício de Souza, em 1959. O gibi dele é uma fortuna hoje, o primeiro gibi do Bidu. Em 1960 tem a Turma do Pererê. Você vê como é importante a presença do Ziraldo na questão dos quadrinhos brasileiros, né? Porque o Ziraldo, em 1960 lançou a Turma do Pererê, que parou, né? Eu estou até dando uma lida aqui para ver se é isso mesmo. Parou em 1964 devido à ditadura, né? A questão de coisas que eram proibidas e tal, e voltou em 75. Até hoje é muito interessante, né? E hoje está pouco conhecido, né? A Turma do Pereira. A Turma do Pereira é bem legal, muito bacana mesmo. Eu vou dar um pulo aí, 1980, né? O Menino Maluquinho também, do Ziraldo. Então, o Ziraldo é muito importante na questão do quadrinho brasileiro. A gente está falando de desenho. Vou voltar um pouquinho do desenho lá da Idade Média de Gustave Doré. Né? Quem já leu O Inferno de Dante tem aquelas ilustrações bonitas, aquela coisa, né, quase perfeita, o corpo, o desenho do músculo do homem, a mulher se abraçando e tal. Então, Gustave Doré ele desenhou essas ilustrações do Inferno de Dante. Você encontra esse livro por aí, em selos e tal. Quem não tem, eu aconselho, é muito bacana. E as ilustrações de Gustave Doré, elas contam a história do Inferno de Dante por si só, você não precisa de balões. Né? Então, Gustave Doré, ele tem essa influência. Né? Hoje em dia, você vê Alex Ross, musculoso, você vê aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse desenho aí é do Alex Ross. Então, Gustave Doré já fazia isso já há muito tempo. Né? Então, tinha toda essa influência aí do Gustave Doré, quem faz desenho com muita perfeição. Mas é isso, agora deixar para o Júlio falar alguma coisa aí em relação ao desenho, depois eu comento mais alguma outra coisa aí. Bacana. Olha, Gustave Doré, cara, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Tá até rimando aqui. Gustave Doré, o primeiro, acho que foi um dos primeiros livros assim, literários mesmo que eu li na minha vida, foi o Gustave Doré, e digo o Inferno de Dante Alighieri, né? De Dante Alighieri, não sei como pronuncia. Alighieri, né? Eu lembro que eu li, né, que era uma versão mais pocket, né? E tinha todas as gravuras ali do Gustave Doré e assim, cara, era fantástico, porque eu acho que essa é a função do desenho, da gravura. Ela não é só um complemento da leitura, mas ela é uma continuidade da leitura, né? E como você bem colocou, eu acho que você está lendo ali quadrinhos, você está lendo ali tá lendo ali a Divina Comédia com as gravuras do Gustavo, e você como se estivesse lendo histórias em quadrinhos. E eu li isso na minha juventude. Isso me catapultou para ler outros romances em que, assim, como não tinha gravuras em todos os romances, eu complementava com a minha imaginação. É muito interessante, eu não sei se ainda existe, né, essa versão com a gravura dele, mas aconselho quem quiser começar a ler romances, começar com o Inferno de Dante, com as gravuras do Gustave Doré, certo? Sequencial Cine.